Bem, gente, esse vídeo é a continuação sobre o assunto tipos de introdução. No vídeo anterior, eu tinha mostrado para vocês duas formas de se começar o texto, que seria de declaração inicial e de divisão de assunto. Para a gente continuar a mesma linha de raciocínio, nesse vídeo eu vou mostrar mais duas formas de se começar uma redação dissertativa argumentativa. Para isso, eu mantive o tema, que já era política e corrupção como uma realidade brasileira, e a partir desse eixo temático, a gente pode desenvolver outras formas de introdução. A primeira que eu trouxe aqui para mostrar para vocês é uma introdução que trabalha com espécies de trechos narrativos, como se fossem flashes, imagens iniciais do possível tema. Vamos dar uma lidinha primeiro, para depois a gente analisar junto como é que essa técnica pode ser utilizada. Escândalos constantes, desvios de verba, condutas antiéticas, abusos de poder. Décadas se passam e a situação política do país só parece piorar. A corrupção tornou-se algo corriqueiro e os cidadãos se acostumaram com isso. É preciso que os direitos e os deveres sejam respeitados para que assim essa realidade seja alterada. Por que flashes, Por que essa nomenclatura aqui? Se você reparar, esses primeiros 4 períodos, escândalos constantes, desvios de verba, condutas antiéticas e abusos de poder, é como se eu colocasse ali uma espécie de enumeração de cenas que fizessem parte da nossa realidade política. Então é como se eu fosse literalmente jogando flashes dessa história. Quando eu termino essa estrutura, reparem como eu faço uma frase aqui, fundamental para a minha introdução. Aquela frase síntese, aquele tópico, Agora o tópico frasal ele não está no comecinho do parágrafo. Ele meio que desceu um pouquinho logo depois dos flashes, que é quando eu afirmo que as décadas se passam, mas a situação política do país só parece piorar. É como se, a partir daqueles flashes, eu começasse a demonstrar, a criar no leitor uma sensação de que algumas cenas fossem passando, diante do cenário político do país. Se eu paro a minha introdução aqui, eu tenho um problema, que é a falta de tese. A minha opinião, a minha crítica mais central, ela ainda não foi colocada. Eu só começo a mostrar isso de forma mais certa a partir desse período aqui, quando eu falo que a corrupção tornou-se algo corriqueiro e que os cidadãos se acostumaram com isso. Então, quer dizer, eu criei um cenário de corrupção, eu disse que isso se tornou comum, corriqueiro, e que, de certa forma, os cidadãos se acostumaram com isso. Ainda assim, eu não fechei direitinho a ideia, Eu preciso, de alguma maneira, mostrar para o meu leitor que há um problema a ser solucionado. Então, é quando eu fecho aqui o meu parágrafo dizendo: é preciso que direitos e deveres sejam respeitados para que assim essa realidade seja alterada. Repara, gente, que essa sensação de trechos narrativos em nenhum momento compromete a minha opinião, em nenhum momento compromete a estrutura dissertativa ali no início. Eu apenas sigo como se fossem cenas, inicialmente sobre política, depois faço a minha crítica falando da situação atual, mostro que os cidadãos se acostumaram com isso e depois digo da necessidade dos direitos e deveres serem respeitados para que a realidade mude. Esse tipo de introdução é bacana porque ele permite que você flexibilize um pouquinho a linguagem. Só tem que tomar esse cuidado. Não se esqueça, os flashes, eles não são tese. A tese é a sua opinião. Você parte de flashes para depois conseguir concretizar a sua ideia. Certo? Perfeito. Introdução por flashes. O segundo tipo de introdução que a gente vai ver agora é uma introdução baseada em sequência interrogativa. Tem muita gente que tem dúvida em relação à possibilidade ou não de se fazer uma pergunta na redação. Perguntas podem ser feitas, Só que elas não podem deixar muito no ar a sua ideia. Ou são perguntas retóricas, que são perguntas que já são basicamente respondidas, Ou são perguntas que ao longo do seu texto vão sendo respondidas indiretamente. A sequência interrogativa é uma técnica interessante também para você trabalhar na redação. Como é que a gente fez isso aqui? Vamos dar uma lidinha.
Aqui. Até que ponto a falta de credibilidade interfere no cenário político de um país? De que forma a banalização de comportamentos corruptos intervém nas regras de cidadania? Seria mera coincidência vivermos em uma sociedade que presencia cada vez mais desvios de conduta? A corrupção é muitas vezes reflexo de uma postura deturpada dos cidadãos. Reparem, que eu crio aqui uma sequência interrogativa, né? Uma sequência de questionamentos. Questionamentos esses que não impedem, né, a posição sobre o tema. Eles são muito claros quando, por exemplo, eu começo a mostrar e a falar da falta de credibilidade, quando eu falo, por exemplo, que os comportamentos dos corruptos ali muitas vezes são banalizados, né? Falo das regras de cidadania. Quando eu digo seria mera coincidência nós vivermos numa sociedade que presencia esse tipo de desvio de conduta, é como se a resposta já tivesse inserida ali, né? Não é coincidência. Cidadãos que não seguem muitas vezes as regras sociais, as regras para se conviver bem, muitas vezes não cobram dos seus dirigentes uma postura correta. E aí é quando eu finalizo com uma afirmativa muito clara, dizendo que a corrupção é o quê? Reflexo dessa postura deturpada dos cidadãos. É como se de alguma maneira eu estivesse tentando mostrar que muita coisa errada acontece, mas isso muitas vezes reflete os pensamentos e o comportamento da sociedade. Tá? Bem diferente daquela primeira, né, dos flashes, porém sem deixar de ser crítico, sem deixar de apresentar o assunto e sem deixar, obviamente, de formular a minha tese. Bem, galera, e assim a gente finaliza mais um vídeo sobre tipos de introdução. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.